Dispor sobre os princípios administrativos explícitos na Constituição Federal em seu artigo 37, caput. Os princípios são o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Os acadêmicos são Éric Siqueira, Giovanni Marques, Kelly Fernandes Machado, Maiara Cristina Santana, Pedro Henrique Botelho e Rosângela Faria. Diante disso, começaremos com os princípios. Princípio da legalidade. Um princípio aí que nasceu com o Estado de Direito, que vem aí norteando e garantindo nossos respeito de direitos individuais, que tem aí com a atrelação de cuidar do nosso direito, também vou mostrar também para a administração também que ela tem um pouco de limitações. Limitações essa, quando está na nossa Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei, temos duas vertentes. Uma vertente para o particular, uma vertente para a administração. Para nós particular, a gente pode fazer tudo aquilo que não está na lei, e para a administração já é um pouco diferente. Ela tem que fazer aquilo que está decorrente da lei. Os seus atos têm que ser todos, mas se caso eles não cumprir o excesso ou não fazer aquilo que está legal com a lei, esses atos serão nulos. Sim, serão nulos, sim, com a autotutela legislativa também ou pelo Poder Judiciário. Mas esse princípio da legalidade que está sendo atualmente tão comentado, tão cobrado e tão exigido nos nossos dias atuais, que fala, não é legal, não está legal. Não é legal aquilo que a administração faz que não está na lei. Se não está conforme a lei, não está decorrente à lei, não está sendo legal. Está esse é o princípio aí também da impessoalidade, da eficiência, que são atreladas aí o direito ao princípio da legalidade. Bom dia, eu sou Rosângela Farias. O tema que abordarei nesta manhã será o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, friso ele em dois aspectos. No primeiro aspecto, o administrador ele tem que trabalhar com o objetivo visando, sim, interesse público. Ele tem que visar em trabalhar por interesse público, jamais por interesse privado, no caso, para si próprio. No segundo aspecto, o administrador ele não poderá usar das obras que os órgãos públicos fazem para se autopromover, para se ter autopromoção. São dois aspectos que frisa bastante nesse princípio da impessoalidade. Falarei acerca do princípio da moralidade. Esse é um princípio que tem como origem o princípio da legalidade e o princípio da finalidade. Vale ressaltar que, basicamente, o que esse princípio vai falar é a forma de se proceder na administração pública. Como um funcionário público deve se proceder. E ele deve se proceder de maneira proba, de maneira visando a boa-fé, de maneira em respeito ao bem público, em respeito à sua atividade, em respeito à Constituição Federal. Por fim, esse é um princípio que basicamente ele vai dar um norte de como se proceder nas relações entre pessoa e Estado, sempre respeitando o bem público, o que podemos, por fim, dizer que é a moralidade, ser ético na administração pública. Sobre o princípio da publicidade, que é quando a administração pública ela deve agir com máxima transparência, tem que zelar pela franqueza perante a sociedade. A sociedade deve conhecer os atos da administração pública, os atos e decisões tomadas pela administração pública. E é preciso que seja consistente e pode haver casos de sigilo, como no caso de segurança nacional, de aferir a honra ou prejudicar resultados esperados de determinadas medidas. Mas fora isso, o princípio da publicidade zela pela transparência da administração pública. Falarei sobre o princípio da eficiência, que foi integrado na Constituição Federal em 4 de junho de 98, emenda constitucional de número 19. Este princípio consiste na eficiência, na clareza, na força, na virtude, na honestidade, de como a administração pública deve se comportar e como a sociedade deve acompanhar também
essa administração. De Pietro, em suas interpretações, ele disse que houve duas interpretações. A primeira, o agente público dentro do órgão público, que seria, a gente pode pegar o exemplo do artigo 41 da Constituição, que fala sobre o período probatório do agente, como ele se comporta na forma de pontualidade, de competência do agente. A segunda interpretação já vem baseada na organização do projeto. Se ele é eficaz, se ele é de interesse público, se ele foi bem feito, se teve qualidade. Porque assim, com esta emenda constitucional, o artigo 37 da Constituição fala que a sociedade ela deve acompanhar os atos da administração pública. Inclusive, ajuizar ações civis públicas, como foi no caso da Copa de 2014, aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, do VLT, que foi uma obra que foi barrada. Em conjunto com o Ministério Público Federal, Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, barraram 300 milhões na Justiça, alegando que não havia projeto de engenharia colocado, explicado. E foi aderido pela juíza Vanessa em 2015. Sem contar que houve a delação do ex-secretário de governo, que trabalhava para o nosso ex-governador Simbal Barbosa, e o seu secretário se chamava Nadaf, Pedro Nadaf, onde indiciou mais 5 conselheiros do Tribunal de Contas Estadual, que chega no total de 50 milhões desviado de propinas para que o Tribunal de Contas fizesse vista grossa nas fiscalizações públicas da Copa. E isso foi um grande desfalque nos cofres públicos do nosso Estado. Isso é um exemplo notório de que nós devemos acompanhar, devemos fiscalizar os atos da administração pública, porque até os próprios órgãos de fiscalização recebem propinas para fazer vista grossa, onde o dinheiro da sociedade não é investido, não está sendo bem administrado e não está havendo eficácia, não está sendo... O que é a eficácia? É o desejo alcançado. E não está sendo o desejo alcançado. Um exemplo é o viaduto Jamil Nadaf, na Avenida CPA, onde foi interditado. Por que foi interditado? Porque foi mal construído. Isso é um sinal claro de que houve um desvio de verbas de estrutura, porque para consertar teria que dispor mais concreto e mais ferro. E já havia liberado 7 milhões naquela obra. E isso é uma injustiça, isso é corrupção. E devemos estar ligados. E esse princípio veio para deixar claro, transparente, todos os atos da administração para a sociedade.